Olá, sou Daniel Almeida. Muito obrigado por você estar aqui. Hoje eu vou falar sobre Simple Past. Antes de eu começar, quero já pedir o seu like, agradecer a sua presença e avisar para você se inscrever, pois todas as segundas eu tenho aqui novos conteúdos. O Simple Past, ele trata sobre... Ele é usado para ações que tiveram um fim. Aqui fala em geral determinado. E eu tenho ações que ocorreram num tempo determinado. Eu tenho aqui dois exemplos. O primeiro fala: The festivities lasted 15 days. As festividades duraram 15 dias. Aqui, olha, é usado para expressar uma ação que tiveram fim. Elas duraram e acabou. E essa outra, ações que ocorreram num tempo determinado. Olha aqui, ó, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura desse tipo de verbo, como é que a gente usa na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Aqui eu tenho o verbo to work, simple past, affirmative form. Ele é formado, aqui eu tenho, olha, acrescentando ed ao final, que é o mais típico nesse tipo de formação do simple past dos verbos regulares, tá? Então eu tenho I worked, you worked, he, she, it worked, we worked, you worked, ok? Então eu tenho essas três formas. Eu coloquei aqui essa observação, aqui essa segunda, não há variação da terceira pessoa, porque quem já estudou aqui comigo Simple Present, quando se fosse o Simple Present seria I work, he, she, it works. Então eu deixei aqui bem claro que ele não varia na terceira pessoa, tá? É muito comum cair esse tipo de questão em prova. Agora eu vou mostrar para vocês a forma interrogativa. Na forma interrogativa, aqui nós acrescentamos aqui o did, tá? Que eu coloquei aqui em azul, e o ponto de interrogação. Eu botei aquelas duas bolinhas aqui falando, olha, eu tirei daqui o ed no final, e eu acrescento o did. Então botando aqui para falar que é obrigatório o uso, e esse aqui que não pode usar, tá? Porque aqui o did, a partícula did, ela já traz o sentido de passado. Se você colocar o passado aqui no meio, vai dar redundância e vai dar erro na sua prova. Agora eu vou mostrar para você a forma negativa. Nesse quadro, nós temos aqui o Simple Past Negative Form. Nesse lado aqui, eu tenho ele na Contract Form, que é a forma curta. Aqui eu só botei dois exemplos porque funciona igual, desde o I até o they. Tá? Aqui eu tenho a forma completa. Ó, I did not work yesterday. Eu não trabalhei ontem. Tá? Aqui a forma completa, did not. E aqui eu tenho he did not work last week. Ele não trabalhou ontem. Então essa aqui, que está aqui sublinhado de vermelho, é a forma completa. Ela pode ser usada desde aqui até aqui. E aqui eu tenho a forma mais comum, que é a forma curta. Então eu tenho I didn't work, eu tenho you didn't work, he, she, it didn't work, we didn't work, you didn't work, e nós temos they didn't work, tá? Essa aqui é a forma curta, ela é mais comumente usada. Geralmente quando se usa a forma cheia é para dar ênfase. Agora eu vou mostrar para vocês mais três particularidades do Simple Past. A primeira particularidade, eu tenho verbos terminados em Y precedido de consoante, tipo aqui eu tenho stud, carry. O stud, eu vou tirar o Y e vou colocar IED, vai ficar studied. E eu tenho ali o carry, carried, ok? Então eu vou tirar o Y e colocar IED. Eu tenho aqui o segundo caso, verbos terminados em consoante, vogal consoante, cuja sílaba forte é a última, dobra-se a consoante e acrescenta-se ED. Então eu tenho aqui um verbo que é muito comum, to stop, vai ficar stopped. E eu tenho permit, permitted, ok? Então são a primeira e a segunda particularidade. Agora eu vou mostrar para vocês a terceira e botar uma super dica para terminar o vídeo.
A terceira particularidade, eu tenho nos verbos terminados em consoante, vogal, consoante, cuja sílaba forte não é a última, não se dobra a consoante. Então eu tenho aqui, ó, listen, develop, happen, open. Então aqui na sua forma simple past, a gente não vai dobrar a consoante. Eu vou botar agora a quarta dica, não vai caber nesse quadro, vou ter que fazer um outro. Que ela é muito importante, especialmente para você que vai fazer provas de concurso, esse tipo de prova, porque ela é muito típica. A super dica é comum o uso de advérbios de frequência e indicadores de tempo como yesterday, last week, last month. Aqui eu botei em 1960, você pode substituir, eu até sublinhei por qualquer ano, aí eu tenho 2 years ago, last month. E eu tenho aqui embaixo duas orações exemplo. Aqui eu tenho I didn't drink yesterday. E a outra eu botei, quer dizer, eu não bebi ontem. E aqui eu tenho I visited Rio last week. Eu visitei o Rio semana passada. Por que essa dica é muito importante? Especialmente você que vai fazer ESA, SPSEX, esse tipo de prova. É comum que eles coloquem uma espécie de gap para você, uma lacuna, e vai pedir qual é o melhor tempo verbal. Tá? Eu já vi esse tipo de pergunta e geralmente oscila entre o simple present, que é muito típico esse tipo de terminação, e entre o present perfect, que nem sempre tem esse tipo de terminação, como yesterday, last week. Ele é muito comum que tenha aquela expressão since ou não indique. Tá? Então é muito... Se o exercício pedir, estiver falando sobre esse tipo de tempo verbal, prestem muita atenção porque é uma super dica. Não é que sempre tenha, mas é o mais comum. Bem, espero ter contribuído para a sua aprendizagem. Mais uma vez pedindo para você dar o seu like, se inscrever. Tenha uma ótima semana.